Olá! Vamos lá para mais uma pílulazinha de psicanálise e hoje nós vamos falar sobre a cura na psicanálise. Vamos lá, vamos entender esse conceito. Bom, em primeiro lugar, não existiria uma cura para a psicanálise, né? Cura no sentido de vamos acabar com a neurose, vamos acabar com a psicose, né? Vamos livrar o sujeito de qualquer sofrimento. Bom, isso para a psicanálise é impossível, né? O Freud tem um texto que se chama O Mal-Estar na Cultura, que ele vai falar que o mal-estar é inerente à vida, né? Que a gente não consegue escapar desse grande mal-estar que é viver, se relacionar. Então, o que a gente faz com a psicanálise, né? Vocês podem estar aí pensando, bom, então se não tem cura, né? Para que eu vou fazer análise? Pois bem, o Freud vai dizer que a análise, ele ajuda a gente a lidar com essas situações de sofrimento. A gente lidar um pouco melhor com essas situações de mal-estar. Ou seja, dá pra gente viver com um pouco menos de mal-estar. Sabendo lidar com as relações humanas, sabendo lidar com o inesperado, né? O Freud vai falar que um dos principais sofrimentos psíquicos são as relações humanas, né? E as intervenções naturais, que são aquelas que o homem não consegue controlar. E basicamente o que a gente escuta na clínica é isso, né? É o sujeito falando das suas relações, seja com o chefe, seja com os filhos, seja com o marido, com a esposa, com a mãe, com o pai, né? Com qualquer um que seja. Ou então as coisas que são incontroláveis, né? Tudo aquilo que acontece com a gente, que a gente não imaginou que fosse acontecer, que não deu para fazer nada, né? E essas são normalmente as principais causas de sofrimento para o sujeito. E o Freud vai dizer que a psicanálise, a análise, ela consegue fazer com que a gente lide um pouco melhor com tudo isso e que a gente principalmente seja um pouco mais criativo na nossa relação, né, com esses sofrimentos, porque normalmente o que a gente faz é uma repetição. A gente fica numa repetição daquilo que é familiar, por mais que eu não goste, mas eu repito porque aquilo é familiar. E aí, quando a gente faz análise, a gente vai descobrindo novas formas, novas maneiras e muitas vezes criativas, porque o psicanalista ele não vai dar, né, diríamos ali, uma resolução para o paciente. Ele vai abrir um espaço, ele vai ofertar esse espaço para que o paciente possa sozinho construir a sua própria solução. E isso é muito interessante, porque tira o sujeito da repetição e leva ele, né, a lidar dessa forma criativa com o seu próprio sofrimento. E isso vai contra o sintoma, porque o sintoma é aquela tal relação de compromisso entre a pulsão e o supereu, que se organizou ali para que o sujeito pudesse, né, lidar com essas proibições culturais. Mas quando ele, ao invés de fazer sintoma, ele se torna mais criativo, isso com certeza minimiza o sofrimento dele. Isso seria então a cura da psicanálise, né? Que o sujeito possa lidar de forma mais criativa com as suas questões, com as suas relações, né? E também com aquilo que é da ordem do real, que é da ordem do incontrolável para o ser humano. Bom, espero que você tenha gostado dessa aula, que tenha de alguma forma clarificado alguma coisa aí para vocês. E não deixe então de deixar o seu comentário, de deixar sugestões também do que você gostaria de ouvir aqui. E se você gostou, por que não? Convide os seus amigos a conhecer o meu canal. Então, até a próxima. Lembrando que toda quinta e todo domingo às 18 horas nós estamos aqui com novas aulas para vocês. Até a próxima. Tchau, tchau.